Então, ao passo que a sociedade moderna ela ia sepultando os vínculos do feudalismo dentro daquela sociedade de troca, é importante também a gente mencionar que o trabalho agrícola ele começaria a ter uma outra dinâmica, principalmente que em volta dos feudos começaria a surgir aquilo que a gente entende de pequenas cidades, né? Atreladas dentro daquele domínio entre igreja e senhor feudal. Então era natural que dentro dos burgos pudéssemos encontrar artesãos habilitados com algumas engenharias para a época, né, extremamente relevantes, que sempre no debate a respeito dessa pré-sociedade industrial, a gente apresenta sempre o vínculo do que é o sapateiro. É personagem central dentro da arte e da confecção de calçados. Esse sapateiro ele detinha todas as formas de produção de um determinado produto. Ele condicionava a compra do couro, lixava, raspava, desenhava, tirava as medições de uma determinada encomenda, fazia ali a perfuração, a linha, as taxas, né, as brochazinhas que eram utilizadas, o solado, o cadarço, o polimento, a tinta, tudo isso, né, dentro das proporções e das ordens de confecção, isso era um produto que era muito, podemos dizer assim, impulsionado dentro de uma plataforma pré-industrial, porque o trabalho ele era visto dentro de uma situação da manufatura. E o serviço da manufatura é o serviço braçal, é o serviço ainda rude, é o serviço ainda arcaico, né? Grosso modo falando, ele traz essa abertura para a produção ainda lenta, enraizada dentro de que poucas pessoas detinham esses saberes. Por isso que quando vai se rompendo a idade moderna, a idade média, perdão, e vai aparecendo a idade moderna, algumas dinâmicas elas começam a ganhar outros perfis. Haja vista que o mundo nesse período medieval era rural. E com o passar do tempo, né, os produtos já não eram mais em troca, já se trocava produtos por moeda. A sociedade medieval ela já começava a ter outros cenários, principalmente no que diz respeito aos poderes políticos. A igreja sempre esteve atrelada a essa perspectiva de estar ao lado dos poderes. Não é à toa que quando o senhor feudal ele passa, em decorrência de sua grande forma de riqueza, tanto financeira como detentor de propriedades rurais, gado, ouro, prata, pedras preciosas, diamantes, rubis, por ser detentor também de cavalarias, né, e sistemas de proteção, começa a surgir outros desenhos, né, sociais. Porque até então a gente só tinha o senhor feudal e o que a gente entende de plebe dentro da sociedade medieval. Ela vai ganhar mais situações quando a sociedade ela vai desenvolvendo. Porque assim que nasce a monarquia, né, os sistemas dos reis, rainhas, príncipes, princesas, você começa a entender que vai surgir também o vínculo da nobreza, né, os duques, os condes, os viscondes, a alta nobreza, a alta burguesia, que eram os detentores também desse viés proporcional à esfera do poder aquisitivo. Aí você vinha quebrando a sociedade até chegar na plebeia mesmo, né? Nos artesãos, nos camponeses, nos agricultores, nos pequenos pecuaristas, tudo isso era desenhado dentro dessa composição social. Porém, a Inglaterra, como todos nós sabemos, né, em outros períodos, é importante analisar e se situar também dentro da profusão da geografia. A Inglaterra ela fica localizada no Reino Unido, que é uma ilha que fica, salvo engano, a 50 quilômetros ou 150 quilômetros da Europa. Ela é desblocada. E o Reino Unido ele é composto por 4 nações: País de Gales, Escócia,
Irlanda e a Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, né? Em outros períodos era chamado. A Inglaterra tem, dentre suas estruturas de dominação, um sistema político que alguns outros países também têm, como a Romênia, a Bélgica, o Principado de Mônaco, que é o poder vinculado a duas estruturas. Uma delas é a monarquia, por isso que nós encontramos ainda hoje a figura da rainha, né? No caso a rainha Elizabeth, e você tem ali os sistemas de descendentes, né? Que irão assumir o trono numa eventual situação de mudança de poder, entre os príncipes, né? As duquesas, enfim, tem todo um aparato que nós conhecemos de como é que funciona a linhagem, né? A dinastia monárquica. Porém, do outro lado, a gente tem a ideia do parlamento, né? Por isso que a rainha, ela tem a figura simbólica, né, das tradições, por isso que a Inglaterra ela tem no seu hino, né, essa dominação e essa força, porque o hino inglês ele chama God Save the Queen, que traduzindo significa Deus salve a rainha. Então, ao tempo que você tem a rainha que figura essa ideia da proteção vinculada às tradições, às culturas, no lado político se tem a perspectiva do que foi a Revolução Inglesa, perdão. Porque antes de consolidar a Revolução Industrial na Inglaterra, foi preciso amparar uma revolução ou algumas revoluções dentro daquele território, porque a Revolução Inglesa ela só foi propiciada quando a Inglaterra começou a romper alguns paradigmas que notoriamente eles foram edificantes para surgir a perspectiva industrial. E uma delas foi destituir o poder do rei da política. É por isso que a Revolução Inglesa, e já foi tema de vocês em outros momentos, ela foi a base para duas revoluções. A Revolução Puritana, né, que seria a revolução desse rompimento também para com as doutrinas e dogmas da Igreja Católica, como também a Revolução Gloriosa, que foi a revolução impulsionada por personagens como Oliver Cromwell, os líderes, os Digers, né? A ideia de que a plebe precisaria de representações para cuidar dos seus interesses. E essa fatia, né, essa grande emenda, essa grande coxa de retalhos, os privilégios, os benefícios, eles eram dinamizados exclusivamente para a monarquia e a grande burguesia. A burguesia maior, detentora de poder aquisitivo, dos brasões, né? A ideia das famílias que eram estruturadas dentro do seu real privilégio. Então, a maior parte da população vivia na estrutura plebeia justamente buscando angariar esses fatores. Então, depois da Revolução Gloriosa, depois da Revolução Puritana, onde o parlamento começa a tomar conta da política, a gente pode dinamizar também uma outra plataforma, que seria a plataforma do novo modelo social que o capitalismo iria proporcionar, que seria a ideia de evolução do que se coloca entre o trabalho manufatureiro, né, o trabalho braçal, o trabalho fabril, o trabalho ainda arcaico, rudimentar, e como se condicionará esses novos agentes, né, esses novos sujeitos, para abrir em um espaço considerável essa fuga de uma Europa que começaria a voltar para as cidades. Né? As cidades começariam a ter outro boom demográfico, ou seja, as cidades começariam a receber um grande contingente populacional. Agora, como se vive? Como buscar dignidade? Como buscar os direitos, os deveres? Aí será o tema do nosso próximo debate.